Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais uma lição bíblica, desta feita a última lição do nosso trimestre, onde estudamos o livro do profeta Ezequiel, né? Sabemos que foi um estudo de caso, onde a nossa orientação pedagógica foi de aplicarmos esse contexto, né, aos nossos dias. Um livro enigmático, um livro que fala também em sua predominância sobre escatologia, visões, né? E vemos assim mensagens que nos levam ou nos trazem a esperança do mundo vindouro. A lição desse domingo, dia 25 de dezembro, né? Dia de Natal, o tema dela, no caso, o Senhor está ali. Estamos, irmãos, encerrando um trimestre muito especial. Um trimestre onde eu tenho certeza que se tornou esclarecedor para muitos, né? Eu tenho certeza que você, que é aluno da EBD, assíduo, tem participado durante esse trimestre, ao longo dessas 13 lições, que acontecerá a última agora neste domingo, teve a oportunidade, muitas vezes, de dirimir algumas curiosidades que tínhamos, né, ou você tinha em particular, ao longo desse trimestre, ao observar os ensinamentos que foi trazido pelo autor, pastor Ezequiel Soares. Na lição deste domingo, o Senhor está ali, está encerrando, irmãos, o trimestre com o capítulo 48, que é o último capítulo do livro de Ezequiel. Depois de termos visto, vale a pena reforçar aqui, em especial as lições 3 e 4, onde falava sobre as abominações que ocorriam, né, no templo, naquele templo que era o templo ainda da época do profeta Ezequiel, sobre a saída da glória do Senhor, que foi efetivada. Deus mostrou em revelação ao profeta Ezequiel, embora ele já estivesse em Babilônia, cativo, né, junto com muitos judeus ali nas margens do rio Quebar. Deus o levou em espírito, Deus o mostrou tudo que acontecia, né, naquele templo, naquele momento histórico. E em função disso, ele também viu a glória de Deus saindo do templo, né? E na lição anterior, nós vimos o retorno, né, desta glória. Nós vimos Daniel, na lição anterior, que fala outrora, né? A lição passada foi imersos no Espírito. O Ezequiel, ele tendo a visão do templo, e nesta visão, ele vê novamente a glória retornar ao templo, né? E reforçamos naquela oportunidade que aquele templo a qual o profeta Ezequiel via em suas visões não seria o templo que posteriormente foi reerguido, né? O templo da época de Zorobabel, o templo do profeta Ageu, quando ele fala, o templo onde Jesus ele esteve, o templo que foi reformado por Herodes, nós estamos falando aí do mesmo contexto, e o templo que, ao ser encerrado por volta da década de 60, ele foi posteriormente destruído. Não foi esse templo que Ezequiel viu em suas visões. Também como não foi, ou bem como não foi, o templo a qual será erguido no período que conhecemos como período de grande tribulação, ou a última semana de Daniel, que ali em Jerusalém haverá um templo, né? E vai ser profanado, a Bíblia nos ensina assim. Então, irmãos, em todo esse momento que aproveitamos esses estudos, nós começamos a, vamos dizer assim, a colocar, né, os pontos nos is, muitas vezes tirando alguma obscuridade que tínhamos do conhecimento. Claro que nós não conhecemos tudo, porque aquilo que não foi revelado para nós não é para nós. Deus nos revelará no momento certo, nós viveremos essa verdade no momento certo. Temos, conforme eu tenho conversado na nossa EBD, observado que, embora esse livro seja escatológico,
ele tenha as mensagens escatológicas, o livro do profeta Ezequiel, a gente vê que algumas delas já estão concretizadas, né? Quando Deus fala que restauraria a nação de Israel, vemos que isso já tem acontecido. Então, enquanto para Ezequiel foi uma escatologia, foi um tempo futuro que ele não conhecia, não presenciaria, para nós, da nossa geração, nós já tivemos a oportunidade de ver essa promessa se cumprir. Mas a promessa da restauração espiritual de Israel, ela ainda não foi concretizada, né? Então continua essa mensagem vigente para os dias a que acontecerão. E essa lição deste trimestre nos ensinou que haverá uma guerra conhecida como a guerra de Gog e Magog. Não vamos aqui ater-se, né, claro, a quem é o líder, quem é o príncipe de Gog. Não, a gente não vai se ater nisso. Existe, claro, os apontamentos, as interpretações, né? As tentativas, vamos dizer assim, de identificar esse líder, mas a Bíblia ela silencia nesse sentido. Então vamos entender que esse momento a qual está registrado no livro de Ezequiel é um momento que está próximo ou no momento do arrebatamento da igreja, ou um momento imediatamente após, ou um pouco antes, mas a gente vê que aquilo, irmãos, dar-se-á, o início, né, de todo o trabalho de Deus voltado para Israel. A gente começa a entender todo esse cenário a qual o livro do profeta Ezequiel, ele nos mostra, claro, e que não é tão comum no nosso dia a dia para a gente estar observando, lendo. É uma mensagem até pouco trabalhada, vamos dizer assim, mas que neste trimestre tivemos a oportunidade de trabalhar, né, de uma forma mais pericial, mais próximo de todo esse contexto, e certamente descortinou muitos sobre essa temática. E na lição de hoje, o profeta Ezequiel, ele já está aqui no capítulo, registrado aqui no capítulo 48 da nossa leitura bíblica em classe, que vai do 30 ao 35, a última parte da revelação, que é a restauração literal do reino, né, de Israel. Entendemos, irmãos, que em nenhum momento da história aquilo que foi prometido a Abraão, desde o capítulo 15 do Gênesis, ele se concretizou em sua totalidade. A gente sabe que o rei Davi, ele foi um rei próspero e que alargou, né, o seu domínio naquela região. E isso também continuou com o rei Salomão, aonde Salomão, com muitas alianças políticas, também administrou, alargou o seu território. Sim, mas nem na época desses homens mais prósperos, vamos dizer assim, em extensão territorial, alcançou a promessa que Deus tinha dado a Abraão. E quando isso vai se concretizar? Exatamente no milênio. No reino milenial de Cristo na terra. Essa promessa, ela se concretizará em sua totalidade. Você vê quando o próprio Ezequiel, ele começa a acompanhar a divisão das terras. Você começa a entender a extensão, a magnitude do que será feito. Vale a pena também reforçar, nós estaremos adentrando aqui o contexto da lição propriamente dita, que isso que será feito, essa Jerusalém planejada, essa Jerusalém que será erguida, ela não é a Jerusalém que João viu descendo do céu, ou a nova Jerusalém. São momentos distintos da história. Temos visto as revelações de Deus ao profeta Ezequiel através do livro do profeta, mas que Ezequiel, irmãos, ele conseguiu ver, né, de forma escatológica até o milênio. Mas João, ele além de ter visto o passado em suas revelações, o presente, ele também viu o futuro além do milênio, ou seja,
o reino aonde a nova Jerusalém descerá do céu. Então não confundam, são dois momentos distintos, tá certo? Então, entrando aqui no texto da nossa lição propriamente dita, eu sempre leio aqui os nossos objetivos da lição do domingo, e neste objetivo ele fala sobre apresentar a cidade de Jerusalém no milênio, é o tópico 1. No tópico 2 ele fala sobre elencar os nomes das 12 tribos do milênio, no milênio. E no tópico 3 mostrar que a expressão o Senhor está ali é o novo nome da cidade. E onde é que esta revelação está literalmente escrita? No versículo 35 do capítulo 48 do profeta Ezequiel. Diz assim o versículo 35: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será. Ou seja, entendemos que isso pode ser literal, mas também isso pode ser uma realidade que ali acontecerá. Por isso ela está sendo chamada deste nome. O Senhor está ali. Lembre-se, a glória de Deus, o próprio Ezequiel viu descer e se instalar no templo. É tanto que a porta oriental, a porta por onde a glória do Senhor entrou, ela não seria aberta. O profeta Ezequiel, quando foi levado para ver as águas saradoras, que você viu na lição anterior, ele não saiu mais pela porta que entrou. Ele saiu pela lateral porque a porta estava fechada, e você vai ver isso no capítulo 44 do profeta Ezequiel, os versículos 1 e 2, se não me falha a memória. Então observe, a glória do Senhor se instalou ali. O próprio Jesus, ele está sendo o regente, o príncipe daquele novo estado, daquela nova cidade, daquele novo projeto a qual Deus ele concretiza, né? Então, esta cidade, este local, diz a Bíblia, será conhecido, será chamado de o Senhor está ali. Hoje Jerusalém, mas quando Jesus governar no milênio, o Senhor está ali. Tá bem? Então, irmãos, o nosso tópico número 1 sobre a cidade, ele vai discorrer sobre esse entendimento, né? A nossa introdução, ela dá uma visão panorâmica no último parágrafo que diz assim: a presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Da Jerusalém do milênio. Não é a nova Jerusalém que está posterior ao milênio, a qual João, no livro do Apocalipse, viu descer do céu. Não, existem algumas similaridades, vamos dizer assim, é quadrada. As 12 tribos, os nomes, olha, 12 portas, tudo bem. Mas esta Jerusalém do reino milenial não deve ser confundida com a Jerusalém que descerá do céu e se instalará nesta terra, tá bom? Então, estaremos vendo sobre esta cidade. A lição desse trimestre no item 1, no tópico 1, fala sobre essa cidade, a similaridade entre a visão de Ezequiel e do apóstolo João, fala sobre a Jerusalém do milênio. Esta cidade, no tópico 1, vai falar sobre o que está escrito, irmãos, aí no versículo 30, que fala sobre as saídas, né? Estas são as saídas da cidade. Nós precisamos entender que quando lemos assim no nosso português, a gente associa logo a uma porta, né? A porta de saída ou a porta de entrada é um local por onde a gente passa. Neste contexto, não está falando de uma porta de entrada ou de saída, mas está falando de região limítrofe, ou muito conhecido, o pessoal que lida com a terra, extrema, né? A extrema da terra. O versículo 30 diz assim: e estas são as saídas da cidade. Da banda do norte, aí ele diz assim, 4.500 medidas. Então, ele está falando, irmãos, quando nós estamos falando nesse tópico 1, sobre os limites aonde a cidade estará contida, né?
como já falei na voz aqui alguns minutos atrás, uns segundos atrás, existe uma expressão chamada extrema, né, para o pessoal que tem suas terras. E normalmente a gente fala a terra A faz extrema com a terra B, ou a terra de fulano faz extrema com a terra de ciclano, por exemplo. De A faz extrema com B, ou seja, o limite da terra, ela vai até a terra de A, de B, de C, como queira, né? Assim como temos as demarcações do nosso estado. No estado, por exemplo, aqui da Bahia, faz extrema aqui subindo sentido norte, com Sergipe. Então, em dado momento, quando você vai seguindo, para o pessoal que conhece a região aqui, subindo sentido linha verde, litoral norte, conhecido aqui, então o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar linha verde a alguns municípios que fazem parte ainda do estado da Bahia, mas você vai chegar a um determinado limite que vai dizer assim, limite do estado da Bahia, Sergipe, ou seja, daquele lugar em diante você já está trafegando pelo estado de Sergipe e não mais da Bahia. O limite, a extrema do estado, seria aquela região ali nas mediações aonde transcende, não é? Transpõe, perdão, de um estado para outro. Esse versículo 30, quando ele fala sobre estas saídas, estas são as saídas da cidade, esta saída não são as portas, mas sim a extrema da Jerusalém planejada, né? A Jerusalém planejada. Eu posso dizer aqui que nós temos registro na Bíblia que nos mostra o porquê que essa cidade ela será dessa forma, será uma cidade planejada. Observe. Observe Apocalipse capítulo 11, falando sobre as duas testemunhas. Versículo 2, eu vou ler o versículo 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, irmãos, esta Jerusalém, em função do período que antecede a Batalha do Armagedon, ela será destruída. Ela será destruída e vamos dizer, esta condição, esta variável, quem valida, vamos dizer assim, essa visão agora de Ezequiel, que ele vê a Jerusalém e ele começa novamente, o homem começa a medir com ele aqui no versículo 48, dando as saídas, ou seja, as extremas da nova cidade, porque a Jerusalém anterior, ela será destruída. A Bíblia relata que haverá uma forma, vamos dizer, de uma forma literal, uma destruição, né, naquela região. Até porque acontecerá a batalha de... Perdão. A batalha do Armagedon, né? E será nesse momento que se instalará o período milenial. Então, irmãos, para que isso tudo aconteça, o milênio necessariamente vai acontecer, literal. Por que eu aproveito para reforçar isso? Porque temos falado ao longo do nosso trimestre que existem teologias, ou existem, vamos dizer, quem defenda o amilenismo, dizendo que não existirá milênio literal. Mas para que essas coisas aconteçam, necessariamente precisa acontecer, as profecias precisam existir. Então, uma vez que essa Jerusalém, do período da grande tribulação, ela será destruída, ela passará por um processo de destruição, a partir do milênio, onde Cristo estará instituindo aqui o seu governo, ela será uma Jerusalém devidamente planejada, né? Será uma Jerusalém renovada, né? Até porque isso acontecerá perfeitamente, porque você vê que a Bíblia relata que quando Jesus ele desce à terra, que ele chega ao Monte das Oliveiras,
a Bíblia relata que haverá ali uma mudança geológica, perdão. Haverá um grande vale, se rachará, acenderá assim um grande monte. Então aquilo sofrerá alguma movimentação geológica. E isto, irmão, será, vamos dizer assim, validará, perdão, toda essa reconstrução que, na visão do profeta Ezequiel, ele enxerga. Não é o que temos hoje, né? Então, em nosso item 1 sobre essa cidade, tudo isso acontecerá e a Bíblia nos mostra com riquezas de detalhes as variáveis, né, que validam, vamos dizer assim, essa condição. O formato da cidade, vai falar aqui também, num livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48, que é o capítulo que você está estudando, sendo que a lição ela vai do 30 ao 35, mas no versículo 16, ela vai falar sobre a formatação física da cidade, e diz assim: e estas são as suas medidas da banda do norte, 4.500 canas, na banda do sul, 4.500, e da banda do oriente, de 4.500, e da banda do ocidente, de 4.500, ou seja, cita ela exatamente como um quadrado perfeito, que o quadrado ele tem os 4 lados iguais, é uma figura geométrica, uma figura plana, que tem as 4 medidas iguais, seus ângulos, ângulo de 90 graus, né? A figura plana, quadrado, ele tem essa característica, 4 lados iguais e os seus vértices 90 graus, né? Então, esta característica, por exemplo, é muito similar à Nova Jerusalém que João viu. Só que a que João viu, ela não era quadrada, ela era cúbica, porque João também relata não só os 4 lados, mas também para cima, a sua altura. Neste tópico 1 sobre a cidade, você vai ver essas características sendo elencadas pelo nosso querido autor. Também vai falar no tópico 2 sobre o nome das tribos, né? Ele elenca aqui a lista que Ezequiel ele registra, partindo do norte, como se conformará, né? Como é que as tribos elas serão alocadas. Se você for ver o mapa, irmãos, da divisão das tribos da época do Josué, né, que sucedeu Moisés, não tem nada a ver com essa distribuição. Você vai ver as tribos ocupando aquela região a qual foi, vamos dizer assim, conquistada na época de Josué, mas a organização não tem nada a ver com aquela organização. E no nosso contexto, ela fala que no norte da cidade vai ficar Ruben, Judá, Levi, a leste ou oriente ficará José, Benjamim e Dan, no sul ficará Simeão, Isacar, Zebulon, e no oeste ou ocidente vai ficar Gad, Asser e Naftali. Então, essa estrutura, ela é quadrada. O que vai acontecer? Em cada lado, 3 vezes 4, 12. São 12 tribos de Israel. Cada lado da cidade, e aí o autor, em sua revelação, ele até aponta a localização geográfica, ou seja, quando ele diz assim, ao norte é localização geográfica. Localização geográfica. Ao norte, no quadrado, ficará Ruben, José, Levi. A leste do quadrado ficará Ruben, Judá, ficará José, Benjamim, Dan. Ao sul, Isacar, Zebulon e Simeão. E por fim, o último lado do quadrado, que é o oeste ou ocidente, Gad, Asser e Naftali. Por quê? Porque o registro do livro de Ezequiel, ele nos fala que terá uma região central, vamos dizer assim, uma faixa central, aonde ali será o ponto onde ficarão os levitas, os sacerdotes, templo, né? Aquela região da cidade aonde ficará toda essa, vamos dizer assim, esse povo, essa nova configuração. Então, irmãos, temos essa
essa reestruturação, vamos dizer assim, no milênio, né? Eu penso comigo mesmo, será lindo demais, eu tenho certeza, né? Vale reforçar que nesse período você vê, ao comparar com o período a qual as tribos foram divididas, e a tribo de Levi também, foram dadas cidades ao longo da extensão territorial conquistada, cidades para os levitas, algumas cidades refúgio, e eles estavam, vamos dizer assim, dispersos, né? Distantes um do outro. Nesta nova configuração, eles estarão unidos, unificados. É uma característica linda que o reino de Cristo, o reino milenial, ele promove, ele restaurará, né? E no último tópico, quando vai falar sobre o Senhor está ali, ou sobre a cidade, ele vai te apresentar aqui alguns nomes, né, da cidade de Jerusalém que ela já adquiriu ao longo do tempo, né? A gente vê que quando Davi, por exemplo, conquistou, ele conquistou como sendo Jebus, porque ali era um território dos jebuseus, está escrito aqui em nossa lição, né? Depois você vê bem antes disso, quando o sacerdote Melquisedeque tem aquele encontro com Abraão, e ele fala que ele era o rei de Salém. Então, nesse momento, aquela cidade era conhecida como Salém, né? Está até aqui no Salmo 76, versículo 2. E posteriormente você vê ela sendo chamada de cidade de Davi. Davi conquistou, né? E por isso ela também, em determinado período da história, ela teve como conformação o seu nome chamada de cidade de Davi, e depois Jerusalém, que significa cidade de paz. E desta feita a gente vê que foi já na época de Cristo, porque já era conhecida como Jerusalém, aquela cidade, né? Já era conhecida como Jerusalém, e hoje também, irmãos, no novo Estado de Israel, na profecia cumprida no ano de 1948, esta cidade continua sendo chamada de Jerusalém, mas que na lição de hoje nos mostra que no reino milenial essa cidade passará a ser conhecida como o Senhor está ali. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo, te abençoe neste novo ano que está por chegar. Eu quero desejar a você um feliz Natal, um ano novo cheio de bênção, cheio de prosperidade. E que Deus te ajude para que neste novo ano, assim como eu preciso, nós precisamos, possamos estar assim mais envolvidos, né, com este conhecimento da palavra de Deus, se esforçando para que Deus continue através de nós e em nós fazendo milagre àqueles que precisam. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus continue te fortalecendo em nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus te abençoe.